Boa noite. Ana, eu vi que você já chegou. Eu não estou conseguindo localizar o da Daniela. Por favor, fala para ela solicitar. Oi, pessoal. E aí, boa Boa noite, tudo bem? noite, tudo bem? Eu não estou conseguindo mandar para a Daniela. Fala para ela, Ela já vai te chamar, eu acho. tá? Ela vai entrar pela liga. Isso, eu não estou conseguindo. Não sei por quê. Problemas técnicos da operante. Deixa eu localizar ela aqui. Bom, enquanto a Daniela está chegando, eu vou me apresentando, que hoje é um tema bem importante. Eu me chamo Regiane, sou membro do coletivo Juntos pelo TDL, mãe de duas crianças lindas, o Arthur, de 7 anos, e o Miguel, de 4 anos de idade, ambos com diagnóstico de TDL. Para quem não conhece o TDL, a Dani ainda não solicitou. Tô chamando ela aqui. É. Para quem não conhece o TDL, ele é um transtorno no neurodesenvolvimento que consiste na dificuldade persistente em se expressar e ou compreender a linguagem. E que essa dificuldade não se explica por nenhuma outra condição. Eu aqui em casa tenho um exemplo dos dois. Eu tenho o Arthur, que tem um comprometimento da expressão e da compreensão, e o Miguel, que é somente expressão. Chegou o convite, eu acho. Chegou. Aí, boa Cheguei! Chegou! noite. Desculpa, gente, tava com um probleminha aqui, mas já ajustei, já resolvi. Problema técnico. Ah, sempre acontece, né? Ao vivo é melhor, Ao né? vivo é melhor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Estou falando um pouquinho do transtorno. Ele já foi conhecido como DEL, mas desde 2017 o consenso ficou em transtorno do desenvolvimento da linguagem, TDL. Ele é super prevalente, é o mais prevalente entre os transtornos do neurodesenvolvimento, uma a cada 12 crianças. E é o mais invisível aos olhos da sociedade. Eu falo que a gente deveria primeiro pensar em TDL, excluir o TDL para depois pensar nos outros transtornos, porque ele acomete 3 vezes mais do que o autismo, por exemplo, que é tão difundido na nossa sociedade. Quando pensamos em sinais do transtorno do neurodesenvolvimento, nós não pensamos no TDL. E isso é muito ruim, né? E é errado, porque é mais fácil ser TDL e a gente descartar o TDL do que os outros transtornos. E é o inverso. A gente precisa excluir vários transtornos com uma prevalência bem inferior ao do TDL para se chegar no diagnóstico e às vezes talvez nem conseguir chegar num diagnóstico de TDL. E nessa realidade das famílias TDL que surgiu até o trabalho do coletivo. O coletivo surgiu em setembro de 2023, então nós temos aí um ano de trabalho, e é a união, é uma iniciativa voluntária de mães e pessoas com TDL que trabalha em prol da visibilidade e da conquista por direitos para o transtorno. Atualmente nós estamos em 21 membros, sendo 20 mães e uma pessoa diagnosticada com TDL. E estamos procurando mais braços, né? 2025 nós temos a meta de conseguir ter pelo menos um membro em cada canto desse Brasil. Então, se você, familiar ou pessoa diagnosticada com TDL, tem essa inquietação, esse desejo de transformar a realidade da invisibilidade do TDL, você pode nos mandar no direct, que eu ou a
Dani, iremos responder e fazer todo o caminho que precisa para se tornar membro. O ideal é que, se a gente não conseguir em cada canto do Brasil, pelo menos nos estados do Brasil, tenhamos pessoas representando o coletivo. Nesse um ano de trabalho, foram inúmeras conquistas, estamos bem felizes com o trabalho que conseguimos realizar esse ano. E conseguimos realizar nossa primeira conferência, que foi linda, foi um momento mágico. Conseguimos reunir aí os principais nomes de referência ao TDL no Brasil. Foram 4 horas riquíssimas de conhecimento e informação, e ela ainda está disponível. Quem não pôde participar, mas deseja assistir, ela está lá na nossa plataforma do YouTube, no nosso canal, Juntos pelo TDL. Conseguimos a publicação de 2 livros, o livro do Meu Primo Zeca, que tem uma leitura super simples e clara, fácil de entender para criança e adulto, o que é o transtorno, o que é ter TDL, o que é TDL. Então, eu recomendo para crianças e adultos, e eu falo que deveria ser obrigatório em todos os lugares, né? Que atende família, deveria ter esse livro, porque se torna mais fácil você entender. Porque é muito assustador quando recebemos o diagnóstico de TDL, ou o profissional fala pra gente que o nosso filho é alto risco tem a suspeita. Parece um monstro, porque a gente não tem conhecimento, a gente nunca ouviu falar, nunca. Então fica muito doído todo esse processo. E às vezes eu acho que as pessoas acham que a gente vai lá na prateleira do supermercado, pega o diagnóstico de TDL e leva para casa, né? Quando falamos de transtorno do neurodesenvolvimento, às vezes eu acho que as pessoas têm esse preconceito, assim. E não é bem assim. É um processo muito árduo, uma equipe multidisciplinar para chegar-se a um diagnóstico. E não é 1 mês, não é 2 meses, muitas vezes a criança começa numa avaliação aos 2 anos de idade, vai até conseguir fechar esse diagnóstico depois dos 4 anos, que é o recomendado. Então, é um processo muito difícil, as famílias ficam perdidas diante desse diagnóstico por não conhecer, e o livro acaba facilitando esse caminho. Então, para quem quer entender um pouquinho o que é o TDL, o Meu Primo Zeca é recomendado. Tivemos também o livreto de mãe para mãe, que também tem uma pegada, um objetivo de orientar e acolher essas famílias nesse processo árduo de diagnóstico e acabar tirando algumas pedrinhas que a gente pode encontrar, que nós encontramos ao longo do processo de diagnóstico, então acaba ajudando essas outras famílias. Tivemos a abertura da nossa loja. A nossa loja, pessoal, é muito importante para nós. Se você não é membro, não consegue participar do coletivo, adquirindo os produtos da nossa loja, você acaba ajudando a gente a fazer esse trabalho, a desenvolver esse trabalho e chegar onde nós precisamos chegar. Então, eu falo que os produtos, além de ter uma qualidade muito boa, que é lindo, né? Você está comprando também, você está contribuindo para que a gente consiga fazer mais pela visibilidade do transtorno. Está chegando agora na época do Natal, então é uma boa oportunidade de presentearmos e levar o TDL para as famílias, né? Não precisa ter TDL para falar de TDL e conhecer o TDL, pelo contrário. Nós precisamos chegar em todos os lugares desse canto do mundo. E tem 2 novidades também no forninho, que vai ser entregue provavelmente nos primeiros meses aí de 2025. Então, logo, logo teremos novidades. E aí, um dos trabalhos também do coletivo é fazer as lives mensais. E essas lives mensais sempre têm temas relevantes para a visibilidade e a conquista dos direitos. E eu acho que a de hoje é um dos nossos maiores desafios. O TDL não chegou na escola. Não. E as pessoas podem concordar, né? Quem for mãe aí pode concordar com isso. Nós precisamos ser reconhecidos e ser conhecidos no ambiente educacional. E aí o tema de hoje é
a adaptação escolar no TDL. E aí nós realizamos o convite para essas duas profissionais maravilhosas, expertises no assunto, que é a Ana Paula Jodi Galati, ela é fonoaudióloga, eu vou ler, tá? Porque eu não decorei, gente. Claro, né? E dá tempo de decorar alguma coisa? Especialista em fonoaudiologia educacional e neuropsicopedagoga clínica, especializada em avaliação e intervenção em transtornos de aprendizagem. Nossa. Daniela Borges, também é fonoaudióloga, especializada em linguagem, em fono educacional e especializadas em transtorno da aprendizagem. Juntas, elas têm a Liga da Aprendizagem, que é uma comunidade voltada ao aprimoramento profissional na área da avaliação e intervenção em aprendizagem. Meninas, obrigada por vocês terem aceitado esse convite e trazer um pouquinho do conhecimento que vocês têm desse desafio, porque é muito desafiador falar de adaptação curricular nas escolas, né? Então, muito obrigada. Nós que agradecemos, né, Ana, o convite. Uma fofa, né? Que já tô aqui apaixonada. Acho que devemos pegar os seus produtos e expor, porque nós vamos ter um curso para fono de intervenção em TDL em breve com a Thaís, que não sei se ela tá aí, ela falou que viria. E aí a gente leva também para divulgar esses materiais, porque eu acho que nós, fonoaudiólogos, somos profissionais que estamos muito intimamente ligados, né, porque é um transtorno de linguagem, né? E eu acho que a gente tem que se ajudar e estar junto com essas mães que precisam, né, dessa comunidade que precisa se criar para o TDL. Com certeza. Então conte com a gente. Nossa. É isso aí, né? Agradecendo o convite, né? Abrindo aí as lives e esse tema que a gente conversa há tanto tempo, né? Sobre as questões de adaptação, a adaptação curricular como um todo é tudo muito novo, então o TDL mais novo ainda, então juntar as duas coisas é extremamente desafiador e nós ficamos muito felizes por sermos convidadas para estar falando sobre esse assunto, né? Que é também novo para nós, mas com toda a experiência que a gente tem em aprendizagem, a gente vê a necessidade dos profissionais e dos pais conhecerem sobre o transtorno e quanto mais a gente puder ajudar e divulgar, conte com a gente. Ai, obrigada. Com certeza, já fico com para outros momentos. Aí já está aceito. Pode deixar que a gente leve os produtos. Vocês podem levar os nossos produtos. Meninas, então vamos começar, né? Porque eu abri, no dia que eu divulguei a live, eu abri para algumas famílias, para quem tiver curiosidade ou dúvidas, para mandarem. E chegaram algumas perguntas, algumas me representam totalmente. Eu pergunto também, assim. Então vamos à primeira. E a primeira já é adaptação escolar. Qual é a importância e a necessidade do TDL? Bom, só entende a importância de uma adaptação quem precisa dela, né? Então, só quem tem a necessidade dessa adaptação, e vocês como mães sofrem junto com os filhos, sabem a importância de ter isso. Mas eu falo que no ambiente escolar é muito interessante porque o professor que faz a adaptação, ele consegue também perceber os benefícios dessa adaptação. Por quê? Porque melhora a autoestima dessa criança, melhora a produtividade dessa criança e automaticamente melhora a produtividade desse educador também, né? Então, o benefício da adaptação para a criança com TDL e qualquer outro transtorno do neurodesenvolvimento não é só para a criança. Ele é para a turma toda como um todo. É claro que o objetivo maior é auxiliar essa criança, mas ela também beneficia o trabalho desse educador porque ele para de sofrer. E ele passa a ver resultados do trabalho dele na criança e na turma, né? Um impacto positivo sobre o que ele está sendo feito. Outra coisa que a gente tem que entender sobre adaptação é que ela é individual, né? Então,
Então, se você tem um cadeirante, você vai fazer uma adaptação estrutural para auxiliar essa criança. Se você tem uma criança com autismo que não é verbal, que não usa fala como meio de comunicação, você vai precisar de comunicação alternativa com essa criança. Uma criança com apraxia grave também. Não é diferente com o TDL. Né? Então, por que alguns diagnósticos a gente consegue entender a necessidade e com outros não? Né? Por que a gente não consegue perceber que aquela criança também tem uma dificuldade tão grande quanto a dificuldade da outra criança com outro diagnóstico? Então, ela vai precisar de um olhar para os aspectos de linguagem. Né? E aí, entender que é individual para cada transtorno, mas também é individual dentro de cada transtorno. Porque você tem uma criança com TDL totalmente diferente de uma outra criança com TDL. Dentro do diagnóstico, então o TDL ele é um espectro tão grande quanto o autismo. Você tem várias individualidades dentro do mesmo diagnóstico. Você tem uma criança com TDL que vai ter uma dificuldade maior na recepção da linguagem, na expressão dessa linguagem, que não vai ter trocas na fala. Você tem uma outra que tem isso e também tem as trocas na fala, né? Que é muito difícil não só entender a construção do discurso dela, mas também entender o que ela está falando em termos de articulação. Então, você vai ter que entender a individualidade do diagnóstico, como que é, né, os sinais, os sintomas que você falou no começo do TDL, e entender a individualidade dessa criança, como que isso se apresenta nessa criança, né? Quais são as necessidades dessa criança. E, gente, a adaptação parece uma coisa de 7 cabeças, apesar de não ser simples, né? Senão todo PEI funcionaria para todo mundo. Ela também não é um monstro que a gente não consiga, né? Mas existe todo um trabalho de um olhar diferenciado desse educador, de a construção dessa relação com a família, de apoio e também dos profissionais clínicos que atendem essa criança. Porque muita informação vem da clínica para que você faça a adaptação correta, porque o professor não tem toda a informação, né? Então, acho que a gente precisa entender essa importância e quais são as prioridades dessa criança e como que você constrói isso em conjunto com todo mundo que está envolvido. Acho que eu até me estendi na resposta, né? Não. Você chamou 2 fones, então você imagina se vamos falar pouco hoje, né? Não, numa você já trouxe alguns olhares para algumas perguntas que já surgiram e reforça a importância da relação escola com os terapeutas e a família, né? E às vezes essa relação não acontece, mas ela precisa acontecer. Precisa. Aquela fala que a gente escuta muito, mas a gente tem que escutar mais para ela interiorizar, de que a educação de uma criança é feita pela comunidade, ela é muito verdadeira, né? A mãe, claro, tem o papel dela, que é o principal, o pai, né? A família que está ali dentro de casa, mas esse contexto comunidade precisa ser reestruturado, precisa ser revisto, porque nossas crianças estão desassistidas, né? E as com diagnóstico fica ainda pior. Infelizmente. Aí vocês estão vendo quem que vai responder o quê aqui. Tem uma que quer as duas, por sinal, que é angustiante. Quando falamos de adaptação escolar, ou do adolescente, né, dos dois, estamos falando somente de adaptação de currículo ou também de como acolher essa criança na sala de aula? Eu falo porque, assim, eu sou daquelas mães que faço questão de levar na porta da escola, conversar com a professora antes e falar onde que o Arthur precisa sentar para facilitar a aprendizagem dele. Então, o ideal é que ele fique muito perto da professora, que não tenha outras crianças na frente dele e que ele não esteja perto de janela, porta, para ele não perder a concentração, né? Uhum. Então, eu falo que estrategicamente ele precisa ser aquela criança que senta colado com a professora. Então, isso, a adaptação vai além do currículo, além do conteúdo. Vai, porque você, que nem você disse, né? Não adianta só o educador entender que essa criança tem aquele diagnóstico, né? Então, ó, tem um aluno com TDL, e aí é só o educador que apoia essa criança. Não, né? Porque você vai ter os professores auxiliares que ficam ali na sala também, né? Tem escolas que tem mais, outros que tem menos. Você tem a profissional que fica, a inspetora que fica olhando o intervalo e que essa criança pode precisar também de apoio. Ela tem que entender o que acontece com essa criança, ter uma comunicação mais simplificada, um olhar para essa criança. Então, quando
você vai para uma escola, por exemplo, e vai explicar o diagnóstico do teu paciente, você tem que, o certo seria, na verdade, você passar para todo mundo, né? Porque da hora que ela entra na escola, ela vai se comunicar, até a hora que ela chega na sala de aula, a hora que ela vai para o intervalo, se tem troca de professor, porque mesmo na educação infantil a gente tem o professor, você tem professor de música, você tem o professor de inglês, né? Tem professores diferentes, todo mundo tem que entender as necessidades dessa criança, né? Então, tudo, na verdade, tem que ser ajustado. Então, quando a gente fala nessa questão que você falou, né? O meu filho tem que sentar ali, é verdade. A gente tem que ter esse olhar para a criança com TDL, porque senão ela vai se comunicar só com o professor. E ela não tá ali para se falar só com o professor, ela vai falar com os amigos, ela vai falar com a tia que fica no intervalo ajudando a cuidar, ela vai falar com a tia da cozinha para pedir alguma coisa. As crianças gostam muito de se expressar. Se uma criança, a gente brinca, né? Que se uma criança não se expressa, alguma coisa tem, porque elas adoram, né? Contar e falar o que está acontecendo e saber, elas são curiosas. Então a gente tem que dar o direito para essas crianças com TDL de também ter acesso a esse universo, de poder explorar outras pessoas, né? Outros ambientes que não seja só a sala de aula, onde de alguma forma, se você conseguir adaptação, ele está protegido. Ele tem que estar protegido por todo mundo, na verdade, da escola, não só o educador ali dentro da sala de aula. Nossa, estão chegando falas aqui que as crianças têm mutismo, junto com o TDL, não recebe apoio nenhum da escola. A realidade é, infelizmente, nós temos casos positivos que a escola se junta, faz um trabalho, escola, terapeuta, família, mas infelizmente é uma pequena minoria. Né? Infelizmente deveria ser excepcionais, não receber atenção inverso, né? São casos específicos que conseguem essa linda e necessária trabalho conjunto e infelizmente não é a realidade. A gente está falando aqui do que seria perfeito, né? Seria um sonho, né? Mas como você mesma faz o seu movimento, você sabe que é um movimento de formiguinha. E eu falo muito quando eu vou dar palestra, curso para professor de todos, né? Todo tipo de diagnóstico que a gente possa, né? De alguma forma falar. Que a gente muitas vezes espera que a solução venha lá de cima. Não vai vir. O trabalho é de formiguinha. Né? É um educador que se movimenta aqui, outro educador que se movimenta lá, é um que questiona aqui, é um que... Então, é o olhar que a Ana fala muito também, é esse olhar do professor para aquelas crianças, né? E entender a necessidade daquela criança. É um trabalho pequeno que vai crescendo. Então, hoje você é 20, daqui a um tempo vocês são mais pessoas. Né? É esse trabalho que tem que... Essa onda, que eu brinco, é uma onda, né? Que vai se formando, que a gente em conjunto vai construindo para... quebrar esse padrão que se estabeleceu de que funciona essa educação quadradinha para todo mundo. Não funciona. Não é assim. Né? Se fosse, não teríamos tantas crianças com dificuldades e atrasos de aprendizagem. Sim, e eu vejo, às vezes a gente troca um pouquinho, eu e a Ana, eu vejo na escola, as que o Arthur tem, eu sei que ela existe por conta do transtorno, né? Que a gente já tem um diagnóstico. Mas existe outras crianças da sala dele que não estão diagnosticadas e que têm tanta dificuldade quanto ele, né? Sim. Não estão, com certeza. Ou às vezes poderiam que ali não tem um diagnóstico e deveria ter um diagnóstico, mas enfim, tem uma, eu já ouvi, eu acho que 99% das mães nesse Brasil viu isso. Mãe, não precisa adaptar fazer adaptação curricular, porque ele consegue acompanhar. É muito comum a gente ouvir isso. É porque o TDL é um diagnóstico que passa despercebido, né? Mas não significa que ele não seja sofrido, né? Que não tenha... Porque essa criança, ela vai se virando. O intelectual dela é normal, ela vai se virando. E aí ela vai, né, sendo empurrada pelo sistema. E muitas vezes ela também tem muito problema de autoestima e de ficar quietinha, né, de ser mais tímida, porque ela não é entendida, então ela vai e ela não dá trabalho. Até de rejeitar, Dani. Olha o Dani. Não, é Dani mesmo, melhor.
até de rejeitar. O meu filho, de 5 anos e pouco, ele chegou da escola não querendo vir mais para a escola, porque os outros colegas conseguiam dar a resposta que a professora pedia, infantil, e ele não, ele se achava burro, incapaz. Então, ele não queria ir para a escola por conta disso, né? E aí, a opinião de vocês sobre isso? Porque é um dilema, né? Então, tá, a criança, ela consegue acompanhar. Mas a que peso? A que custo? Isso tem consequências para a criança? O que a criança com TDL numa sala de aula, ela cansa igual aos seus pares ou a criança tem um gasto maior por conta da dificuldade de aprendizagem? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Assim? Bom, eu acho que assim, essa frase, né, não precisamos adaptar porque ela consegue, é igual aquela frase da criança que ainda não começou a falar. Espera, cada criança tem seu tempo, né? No primeiro momento, acredito até pelo fato da professora desconhecer o TDL, né? Não é uma dificuldade visível, como um cadeirante ou uma criança que usa aparelho auditivo. E é uma criança que fica quietinha. Então, essa criança, ela fica quietinha na sala de aula, é a criança que não dá trabalho. É a criança que a mãe em casa faz a tarefa, ele traz a tarefa, ele copia da lousa, né? E aí a gente tem que pensar no TDL, o exemplo que a gente dá e que eu sempre ouço, é aquela questão, né? Por exemplo, se essa live fosse em japonês, qual é o esforço de quem está assistindo faria para entender? Não está entendendo nada. Então, vai tentar entender alguma coisa. Quem conhece um pouco de japonês, mas quem não conhece vai dispersar, vai fazer um esforço maior para tentar entender. Ou, por exemplo, se estiver assistindo um filme em japonês, vai conseguir entender alguma coisa pela imagem que está assistindo. Então, a gente tem que pensar no TDL na sala de aula ou, né, no convívio social dessa maneira. É como se ele estivesse entendendo aquilo em outra língua, está fazendo um esforço para isso. E pelo fato, né, do TDL não ter o comprometimento cognitivo, ele está se esforçando para tentar participar, igual você deu o exemplo do Arthur. Ele entendeu que a professora não chamava, né? Ele entendeu que ele fazia diferente. Porque o cognitivo dele está funcionando, mas ele tem uma dificuldade nessa compreensão e nessa formulação de linguagem. Então, essa dificuldade deles precisa ser olhada individualmente, né? A gente precisa olhar, foi o que a Dani falou lá no começo, a gente precisa olhar cada criança individualmente, e eu vou além, não é só a criança com TDL, né, gente? A gente tem uma sala com 30 alunos, onde cada aluno tem uma genética diferente e um convívio social diferente, seja estimulador ou não estimulador. Então, a gente vai ter crianças sem comprometimento no neurodesenvolvimento nenhum, mas que tem um ambiente que não estimula. E aí, essa criança, ela precisa também de um olhar diferenciado? Com toda certeza. Então, o primeiro passo é o professor querer fazer a adaptação, olhar individualmente para os seus alunos, e foi o que a Dani falou. É difícil fazer, todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças, mas a partir do momento que faz e que dá resultado, né, a gente começa a fazer isso mais vezes. E aí, qual a consequência dessa fala, né? Não preciso adaptar, ele acompanha. Nos anos iniciais, provavelmente a gente não vai ver tanta dificuldade, porque às vezes ele acaba conseguindo evoluir como as outras crianças e fica ali na média. Mas conforme eu vou aumentando o conteúdo, né? O conteúdo pedagógico, a interpretação textual, a necessidade de elaboração, isso vai piorando. E aí vai chegar uma hora que a bomba vai estourar, né? E aí o que eu vou fazer com isso? Então eu acho que precisamos sim começar a olhar individualmente para essas crianças, e qualquer sinal de dificuldade no aprendizado inicial, ligar uma anteninha, um sinal de alerta, porque pode não ser TDL, pode ser outro transtorno, mas pode ser também. A gente recebe os adolescentes
hoje com dificuldades de interpretação, que a gente tem que fazer o diferencial entre dislexia e TDL e até entender se isso não está ocorrendo, né? Então, olha o quanto de tempo que esse adolescente demorou para chegar para uma avaliação. Nossa, Então, eu acho... E o prejuízo emocional para ele, né? Porque ele... Daí é o mais triste. Pode gerar traumas a vida inteira. A sensação de incapacidade, né? Acaba com qualquer indivíduo, com qualquer um de nós, né? E o adolescente chega naquela, eu estudo, eu faço aula particular, eu faço e não tiro nota. O que está acontecendo comigo, né? E aí, o que está acontecendo com esse adolescente? Aí a gente vai para o diagnóstico. Teve até uma mãe aqui que colocou que a escola falou que a filha não precisa de adaptação curricular porque ela tira boas notas. Mas, por exemplo, é uma preocupação, o professor ajuda muito. Eu quero ver quando começar a cobrar e dar menos assessoria, se o aluno vai dar a resposta que está acostumado, né? E será que realmente está aprendendo ou está copista, que é outra coisa que pode acontecer, né? E realmente lá na frente vem o prejuízo dessa não aprendizagem. O impacto vai chegar em algum momento. É bem isso mesmo. Dani? A Ana? Eu acho que é bem isso mesmo que a gente falou, né? A criança fala que... A criança não, a escola fala que não precisa, né? Ou às vezes a mãe também concorda que não precisa, porque está vendo essa questão do desenvolvimento da criança, mas a gente precisa ter esse olhar diferenciado, né? Deu uma cortada aqui. Eu acho que deu um delay aqui. Tá me ouvindo? Tá, tudo certo. No ensino infantil, eu precisei passar por algumas escolas, acertar, encontrar uma alternativa do Arthur, e aí ele chegou muito. E aí a escola, no início, fez uma adaptação curricular, mas eu acho que ela deu o melhor de si, mas por falta do conhecer, não foi melhor para o Arthur. E ele percebia que era diferente dos outros, e acabou trazendo consequências emocionais para ele. Enquanto a gente não tirou o material e colocou igual aos outros alunos da sala, ele não apresentou avanço. Mas eu acho que o problema não foi na adaptação curricular, foi que não conseguimos adaptar para a necessidade dele. Simplesmente fizemos um material diferente. E aí, isso, né? Não é entregar um material diferente, é entregar um material da necessidade da criança, do aluno. Não é só isso, né, Regiane? Então, assim, o planejamento educacional individualizado, ele pode ser o mais lindo de todos, mas se não for colocado em prática da maneira que aquela criança vai compreender, não vai adiantar. Então, a mesma coisa, adaptar o material é uma coisa, só que praticar essa adaptação, então, é uma habilidade que a gente sempre conversa, da rima. A criança sabe fazer a rima, mas ela não sabe o processo disso. Então, ele identifica a rima, mas ele não sabe como. Então, você muda a atividade, ele não dá conta. Ele reconhece as letras na sequência do alfabeto, porque ele memorizou a sequência. Mas quando a gente dá as letras aleatórias, às vezes ele não reconhece. Então, a gente também precisa avaliar de diferentes maneiras aquela situação, para realmente identificar se isso está dando certo. Teve uma mãe que perguntou a escola pode recusar adaptar a prova da criança com TDL ou não? Não. Na verdade, assim, né? A escola não pode recusar adaptação nenhuma, mesmo que a criança não tenha um diagnóstico, tá? Como que a gente fala isso e afirma isso? A gente tem 3 caminhos que nos traz essa resposta, né? A gente tem a legislação que assegura assegura a criança na escola, assegura a educação como
igual, como uma educação que realmente aconteça de fato. Então, a gente tem a lei, né? A gente tem a questão da criança e do adolescente, né? O ECA, né? Que fala que a criança tem o dever de estar na escola, então é o direito de estar na escola, então é direito da criança estar na escola, é direito da criança ser alfabetizada e estar com os iguais. É só ler lá que vocês vão ver toda a escrita lá da lei. E a gente tem a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Base, que assegura o direito de educação para todos, independente da situação. Então, nesses três dizeres dessas leis, a gente consegue entender que não é necessário um diagnóstico. Se não é necessário um diagnóstico e é dever da escola promover a educação, é dever da escola fazer a adequação, concorda? Então, a escola não pode negar. Ah, mas preciso de um laudo. Mas se essa criança, por exemplo, se a criança com deficiência auditiva não consegue se comunicar e fazer uma leitura oral, por exemplo, e a prova é uma prova oral, como que eles vão fazer? Eles precisam de um laudo? Se a criança é cadeirante e não tem coordenação motora para fazer escrita, como essa criança vai fazer prova? Precisa de um laudo? Eu estou vendo a dificuldade da criança. Então, crianças com TDL, com TDAH, com dislexia, que a gente não olha, né? Fala, vou olhar ali aquela característica daquela sobrancelha, assim, a TDL. Essa criança, ela tem a necessidade da adequação, eu vou fazer. E pode ser que essa criança não tenha o diagnóstico e também não tenha TDL, mas tenha uma necessidade de uma adaptação, né? Então, de novo, o professor tendo um olhar individualizado e sendo um professor que tem a vontade de que os alunos evoluam, ele vai fazer da maneira dele. Só que a gente tem um grande problema, né? A gente tem um problema de sistema de cima para baixo. Então, às vezes, o professor não pode fazer porque a questão burocrática educacional não permite que ele faça. E aí ele fica de mãos atadas. Então a gente tem isso também, né? Importante para eles isso também, né? Muitas vezes, por exemplo, sistemas apostilados que as provas vêm prontas. Como que a gente vai adaptar uma prova pronta igual para todas as crianças? Aliás, como que essa prova, quando eu fiz curso de adaptação de prova lá antes da pandemia, foi uma fala muito bacana, porque assim, como que a gente aplica uma prova igual para todas as crianças, né? Já parte daí. Mas o sistema é esse. Mas a adaptação também tem que ser individualizada. Então, a adaptação de prova, a mesma coisa. E aí vem a prova pronta para ser aplicada amanhã. Qual é o tempo que aquele professor vai ter de fazer 10 adaptações, por exemplo? Entendeu? Então, o sistema também não contribui muito. Ele coloca a lei lá, mas ele também não contribui, né, gente? Não. Nada. Ou quase nada. Mas Bom, Isso que eu acho que o que mais importa que é uma angústia de vocês também, né? É a hora de conhecer a escola, conversar abertamente com essa escola e entender se essa escola está aberta. Se essa escola mostra para mim, eu não senti firmeza, e ela vai mostrar que ela não vai realizar essa adequação de fato, até pelo fato de desconhecer esse caminho, eu vou pensar se eu vou realmente colocar essa criança ali ou não, né? Então, eu acho que na hora da matrícula já ter essa conversa sincera com a escola e tentar entender se isso vai funcionar. nós estamos no momento de matrícula e rematrícula, né? E é exatamente isso. Se a escola deu esse ano de 2024, aí a escola que você precisa permanecer, precisa procurar. Ou consultar, agora no próximo ano. E até ver a abertura de participar com a equipe, e depois também cobrar isso é importante. O Arthur. Ai,
momento de realmente acordar o que é o melhor para a criança, para o desenvolvimento dela é agora. Tem uma pergunta aqui que eu acho bem interessante. A Daniela está falando isso, eu sigo ela. Existe um método pedagógica mais adequada para apresentar a família do alfabeto para a criança com TDL no ensino infantil? Ou não? A forma como apresenta é legal. Bom, vamos lá. A gente tem que entender primeiro que o alfabeto, as letras, é um vocabulário. Então, como a criança aprende nome dos animais, nome das frutas, das cores, ela vai aprender também o nome das letras. Só que diferente do vocabulário das frutas, dos animais, né, das coisas da casa, isso tudo já está inserido num contexto. No contexto das historinhas, no contexto da própria casa, né? As cores estão no dia a dia, então é algo que a criança convive. Né? O alfabeto não, o alfabeto é algo que você vai mostrar para essa criança e vai criar esse contexto para ela. Então a gente tem que entender como que se formam também as memórias para nós também, né? Para as crianças. Então a gente tem duas maneiras de memorizar o conhecimento. Ou a gente memoriza através das experiências vividas, então quanto mais marcante a experiência, maior a chance de memorização. Ou a gente memoriza por repetição, porque o cérebro, tanto ver aquilo, faz com que a memória de trabalho, com que a memória de curto prazo entenda que isso é relevante. Opa, tô vendo tanto isso que eu acho que isso é importante, né? E aí ele vai levar essa informação para a memória de longo prazo. Então, se você entende que é um vocabulário que precisa ser ensinado, e você entende como que se constrói as memórias, e você entende que a criança com TDL apresenta dificuldade com memória de trabalho, né, porque ela vai ter dificuldade por conta dessa velocidade de processamento, por conta das dificuldades do processamento de linguagem, você então vai pensar no que pode ser mais fácil. E aí a gente tem o mecanismo da leitura e da escrita propriamente dito, que ele é básico, que é transformar a letra em som. E você tem a compreensão disso, que é o que envolve mais a linguagem, né? Então eu posso, por exemplo, ler uma palavra que não existe, não tem significado nenhum, mas eu consigo ler, certo? Porque eu estou fazendo uma decodificação, mas eu não estou acessando um contexto e um significado daquilo, a não ser o som que aquela imagem tem, né? E aí, quando a gente pensa em métodos de alfabetização, ou formas de alfabetizar, seguir a linha do princípio alfabético vale muito a pena. Por quê? Porque o princípio alfabético, ele respeita essa relação da leitura e da escrita com a linguagem. Né? Porque você vai estimular com a criança, vai entrar com a criança com vários tipos de sentidos, né? Então, ela tem a imagem, o visual, ela tem a estereognosia, que é a parte tátil, ela tem a parte auditiva, que é o som que essas letras têm. Então, você vai ter, tem a questão da própria percepção através da articulação desses sons, que já ajuda muito também, né? A construção até mesmo dessa relação da fala com a escrita. E aí você, trabalhando o princípio alfabético, quando você pensa em TDL, você tem que trabalhar também o contexto disso. Então, você levar isso para o contexto de linguagem. Então, qual que é o sentido de tudo isso? Levar, de repente, uma historinha sobre a letra, de repente, uma música sobre a letra. Então, criar experiências para criar esse contexto para ficar mais fácil para a criança com TDL dominar esse conhecimento. Então, você vai além desse processo de decodificação, puramente dita, que é a relação letra-som, transformar som em imagem, imagem em som, e você vai criar esse contexto para a criança e muita repetição. Né? Muita repetição e monitoramento, porque você tem que monitorar se a criança está conseguindo entender como que faz, como que é o processo e onde que ela usa isso. Como que ela interpreta isso? Porque ela vai encontrar as letrinhas nas placas de trânsito, no mercado com a mãe, ela tem que fazer essa relação e construir esse conhecimento, né? Esse universo. E então eu preciso repetir, eu preciso criar contextos e repetir e criar contextos e garantir que minha criança está aprendendo e monitorar esse aprendizado. Então, não sei se existe, não tem, na verdade, gente, um método de alfabetização que funcione para todo mundo. Né? Não tem, não cria ilusão, não tem.
O método, sabe aquela pecinha que fica entre o método e o aluno? É essa pecinha que funciona, que chama professor. É isso mesmo. Tá? Gente, não tem. O caminho para a aprendizagem é a pessoa, né? Você pode ter os melhores métodos do mundo, os melhores materiais do mundo, as melhores ferramentas. Se você não souber usar e direcionar aquilo conforme o teu objetivo e o que a tua criança necessita, não vai ter sucesso. Né? Então você pode ir para a escola, não sei das quantas, que tem um método, não sei de onde, apostila, não sei de que. Se não tiver esse olhar que a gente está discutindo aqui, a gente não tem resultados que a gente precisa e que a gente quer ver. Então, tem crianças típicas, não só em crianças com diagnóstico, mas quanto mais ainda em crianças com diagnóstico, né? Acho que seria isso. Tá, para mim tá mudo para você também. Tá mudo, tá mudo. Foi falar com o Arthur e desligou a gente. Tem duas perguntas que fizeram aqui, que eu acho que uma é em relação à prova, né? Como que a escola pública, como que faz na escola pública essa adaptação? Que eu acho que é importante. Quer falar para falar? Então, assim, eu vou falar da realidade do meu município, tá? Depois a Dani pode completar do dela, porque eu acho que aí cada município e o estado também, na verdade, o estado acaba sendo diferente do município um pouquinho. O município aqui tem um núcleo de inclusão, né? Então, geralmente os pais, quando têm essas dúvidas, quando têm essas questões, conversam primeiro com a direção da escola e, quando necessário, vão até a responsável pelo núcleo de inclusão, que aí tem o regimento, né, interno, porque daí o núcleo de inclusão é o núcleo que tem as professoras do AEE, que é o atendimento educacional individualizado. Então, a gente orienta a conversar com as pessoas responsáveis desse núcleo. Na gestão das escolas estaduais, também tem na delegacia de ensino um setor responsável por essa inclusão. Então, a orientação que a gente dá é que, quando tem dúvidas e quando tem alguma solicitação a fazer, converse com a escola, mas também, né, com essa equipe, que é a equipe responsável pelo setor de inclusão, que geralmente eles têm aí. Eu sei de algumas escolas estaduais que recebem orientações de uma equipe que desenvolveu adaptação de prova, que é uma fono que desenvolveu, que é a Rosana. Então, eu acho que é buscar o núcleo responsável por esse setor. Espero que tenha. Eu não sei a experiência da Dani, né? Oi? Eu não sei. Na verdade é isso. Você falou da parte burocrática, é isso aí mesmo, né? A gente tem que ir nos setores que são responsáveis aí para garantir isso para a criança. Porque se você tem lei, você consegue lutar por isso. É difícil, a gente não precisaria ter que lutar, né, por isso. Mas é a verdade que a gente tem hoje. Mas eu acho que antes, né, de chegar nessas partes burocráticas, que às vezes a mãe vai direto, eu acho que vale uma conversa com esse educador mesmo, primeiro como ela falou, com a escola, né? Primeiro com a escola, Primeiro e na com a própria escola. escola tem, né? Os responsáveis pelo AEE, e aí depois o setor responsável. E começa, como a Ana falou, né? Pelos menores, digamos assim, mas que no fim das contas são os mais importantes, que vai fazer o negócio funcionar. Né? E eu perguntar, né? Pergunta para esse professor, para essa coordenação, qual é a dificuldade para ajudar o meu filho? Por que vocês não estão conseguindo, né? É falta de conhecimento? É falta de reunião? O que é? Porque às vezes também a gente vai, porque já aconteceu isso com mães, né? Mães de pacientes. Vai lá conversar, mas aí a próprio sistema não se conversa. Né? A própria professora, a escola não identifica muito bem o que está faltando. Então, eu acho que também vale entender qual que é a dor dessa educadora, dessa coordenação. Fala, mas qual que é? Vamos lá, galera, qual que é o BO aqui? O que vocês não estão conseguindo? Não estão entendendo o que é o TDL? Não estão entendendo, né? De repente, aí você consegue solicitar a ajuda que você precisa, porque a professora até quer fazer a lei acontecer. Mas ela não tem meios. Não, eu tô com 10 crianças na sala com diagnóstico, né? E aí, como é que ela vai dar conta de todos eles
com uma pessoa só ajudando. Às vezes a gente tem uma realidade que às vezes elas não têm nem tempo de planejamento de aula, né? Nossa, não, é uma loucura. É uma loucura. Aula, então. Então, assim, eu como convivo bastante com o educador também, a gente percebe que muitos querem fazer, mas esbarram num monte de coisa. Então, às vezes eu pergunto, tá bom, o que que tá esbarrando então? Vamos ver o que é, para ver se a gente consegue, né, resolver isso, porque senão fica essa briga e aí a criança acaba desassistida do mesmo jeito. O sistema é complicado. E tem uma realidade também, né? A formação em TDL não é uma formação barata. Aliás, o professor também tem um salário baixo para investir em formação. A gente tem várias coisas aí para fazer. Não dá para uma família aí com jeito, né? Com o pé fora. É. Aí veio, você também pode fazer para ajudar e levar esse conhecimento dentro da escola. Acho que ainda mais no público, que tudo precisa de uma hierarquia, né? Uma autorização particular às vezes é mais acessível. Acho que a gente precisa fazer esse, olha, eu quero ajudar, se você não... Vamos fazer para todos ficarem sabendo. Qual é E uma coisa que me veio agora na cabeça, a gente tem hoje o acesso à informação, que a gente não tinha antigamente. Então, você como mãe de uma criança com diagnóstico de TDL, você tem acesso a pessoas que entendem desse diagnóstico que você não teria antes sem essa tecnologia toda que a gente tem, né? Então, o que que eu penso? A gente volta de novo nos pequenos, que são os professores e os pais. As capacitações feitas, existe uma verba, gente, que é direcionada só para capacitação de professor. Muito mal direcionada na grande maioria das vezes. Convidam profissionais que não fazem diferença no trabalho, de fato, no dia a dia desses professores. Então, talvez os educadores precisam começar a acompanhar pessoas que entendem desses diagnósticos, não só do TDL, de todos os outros, entender e passar a levar, por exemplo, a esses espaços, olha, precisava trazer um profissional que falasse disso, que falasse disso, porque quem muitas vezes está na chefia da educação não entende de educação. Nem todo mundo, não é assim que funciona. Às vezes está a pessoa nomeada lá pelo prefeito, pelo sei lá quem, e ela não entende a necessidade dessas crianças. Ela não entende o que o professor sofre lá na frente porque não está lá no chão da escola. Então, acho que volta no movimento pequeno de novo, não, tem que fazer alguma coisa. O que nós vamos fazer? Precisa capacitar professor? Então, vamos esses professores, né, que querem fazer diferença, esses pais, esses grupos como o seu, fazer esse movimento de convidar profissionais que entendem de adaptação, de inclusão, para ajudar esses profissionais. Né? Porque senão volta de novo no que não se sabe o que fazer, porque não tem quem saiba o que fazer para ajudar. Né? E meninas, eu olhei agora aqui no relógio, eu tô assustada. Ai, que pena! Não tem tempo. Que triste. Passa muito rápido, assim. É porque tá bom. Vamos pensar assim. E tem perguntas a serem respondidas aqui ainda, que acho que não vamos conseguir contemplar, mas depois, com certeza, farei algum post, alguma publicação. Eu estava pensando que a gente podia, Ana, construir um post com as perguntas e as respostas de quem mandou aqui. Se o pessoal quiser mandar, você abre caixinha de repente, e aí a gente faz um post com essas respostas. Eu acho uma ótima ideia. Ficou uma aqui também, ela está falando de legislação, mas eu acho que um pouquinho a gente respondeu dela. Um pouquinho. Mas eu acho que tem uma aqui que eu queria que você falasse rapidamente, sim, porque as pessoas não sabem que existe a possibilidade, né, da criança TDL também Também o que cortou? TDAH. TDAH. Eles podem coexistir, sim. É alto risco para... Então, teu aluno com TDAH também pode ser TDAH. Tá? Então, se não está desenvolvendo como precisava, mesmo você fazendo de tudo por isso, e para isso, vale a pena para a família levar uma avaliação longa. Por favor, né? E aí, aqui uma dúvida é: e quando a criança ou adolescente é diagnosticado com TDL e também TDAH? Como é a adaptação? Existe diferença entre essas adaptações ou num só a gente consegue contemplar
os dois transtornos? Então, né, de novo a gente cai naquela ideia da individualidade, né? Então a gente tem aí crianças que pelo próprio TDL, pela própria dificuldade de compreensão, ela vai apresentar sinais de desatenção, vai dispersar, vai prestar atenção em outra coisa, porque aquela informação para ela está chegando em japonês, né? Então, a gente também tem que saber diferenciar isso. Nem sempre aquela criança, ela é TDAH, né? Ela tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas quando tem a co-ocorrência, ela também precisa de adaptação. Dependendo das características que a criança apresenta nas dificuldades, pode sim a mesma adaptação contemplar as duas coisas. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático de adaptação, né? Falar frases curtas. Então, tanto para uma criança TDAH quanto para uma criança com TDL ou com a co-ocorrência, eles vão se beneficiar, porque quanto menor a informação que ele vai processar, melhor vai ser a atenção dele e o tempo de resposta, tá? Se certificar de que aquela criança conhece aquele vocabulário que eu vou usar na prova, né? Então, assim, a gente tem muitos materiais de fala que traz o tatu. Que criança que viu tatu, gente? Tatu é uma palavra fácil de treinar o som, o T, 2 T's na mesma palavra, 2 vogais, mas que criança que já viu tatu? A gente conta nos dedos. Ou às vezes viu porque gosta de animais, ou porque foi na fazenda e tinha, mas assim, é difícil. Então, eu vou colocar tatu na prova? Só se, né, numa prova de interpretação, de associação. Usar figuras, então as crianças, elas aprendem mais com figuras, e o que a Dani falou da parte do alfabeto, com diferentes, né? A gente aprende com um sistema multissensorial. Então, a audição, a visão, o tato, tudo que eu conseguir de estímulos multissensoriais durante o aprendizado inicial é benéfico para as duas, né? As duas questões que foram colocadas. Para os adolescentes, eu tenho que diminuir o enunciado de prova, gente. Tem prova que a gente coloca uma história para depois fazer a pergunta. A criança já se perdeu naquela introdução e é uma introdução desnecessária. Então, a criança tem dificuldade de atenção, a criança tem dificuldade de linguagem, eu tenho que ir direto ao ponto. O que é isso? Diga sobre isso. O que você sabe sobre isso? Né? E não ficar floreando. Eu posso numerar parágrafos e numerar linhas para facilitar. Eu posso sim, por exemplo, numa interpretação, a resposta está no segundo parágrafo. Eu posso colocar entre parênteses para facilitar essa criança com TDL e TDAH. Olha, essa resposta está no segundo parágrafo. Eu não estou dando a resposta para a criança. Eu estou facilitando o caminho da interpretação. Provas de matemática, de física, de química. Por que não colocar as fórmulas do lado? Quando colocamos as fórmulas, estamos apoiando a memória dessas crianças, estamos facilitando o acesso. Então, ela sabe que ela vai usar aquela fórmula, mas como? Aí ela vai executar, entende? Prova de verdadeiro e falso sem pegadinha. Eles têm dificuldade de linguagem, então tem que ser o verdadeiro e o falso. Ali, às vezes, a gente pede para colocar 2 opções só. Né? Prova de assinalar de teste também. Coloca menos opções, menos palavras na frase, frase mais curta. Que mais, Dani? Tem bastante coisa, gente, não é difícil, né? E o que eu sempre falo, quando vem a prova pronta do sistema é mais difícil, mas quando o professor prepara a prova, ele prepara a prova para a sala. Por que não preparar uma prova diferenciada? Ele já está ali com a mão na massa. Né? A gente, no consultório, a gente tem que fazer relatório, e eu e a Dani, a gente estava falando sobre isso hoje. Cada relatório, 3 horas para fazer, porque a gente corrige teste, associa um teste com o outro. Cada criança tem um teste que foi aplicado com resultados diferentes. Eu vou fazer isso de forma individual. Demanda tempo? Demanda.
demanda conhecimento? Demanda, mas à medida que a gente vai tendo isso como dia a dia, a gente já bate o olho ali nos testes, a gente já monta o diagnóstico. A mesma coisa o professor. Conforme ele aprendeu a adaptar, a primeira vai ser difícil, a segunda um pouco menos, mas a 10ª prova dele, ele já bate o olho ali e já fala, vou fazer isso, e a prova está pronta. Entende? Então, é difícil começar a entender o que pode ser feito. Mas, depois que faz, isso flui, gente. E tem vários autores e pesquisadores ensinando a fazer. Então, é aquilo que nós falamos. O professor tem que querer. Então, quando a gente fala de sistema, né, de buscar o núcleo, primeiro, sim, é o professor. Nós temos educadores. Eu tenho aqui no meu município, eu tenho uma equipe de uma criança que eu atendo, que a cuidadora ajuda na adaptação da prova, porque é ela que está com a criança todos os dias. Ela que sabe como que aquela criança funciona, então ela senta com a professora do AE e ela ajuda a fazer a adaptação da prova daquela criança. Mas são professores e profissionais que estão ali que querem fazer a diferença, né? Então eu acho que precisa dessa diferença do educador. E tem muitos que querem, mas aí também não sabem como. Então a gente disseminar essa informação é plantar essa sementinha, né? Vocês como mães, nós como profissionais, plantar a sementinha, porque eu acredito que vai chegar um momento que isso vai dar certo, né, gente? A gente já teve muitas conquistas, né? O TDL é algo muito novo ainda no Brasil, né? O tempo falou do TDL. Eu acredito muito que logo essa realidade a gente está chegando onde precisa. Então, tá fazendo muito. Então, Sim. Bem, meninas, obrigada. Obrigada pelo carinho, pelo conhecimento, pela disponibilidade. Espero muito ter mais momento com vocês. Foi uma delícia. Bom, parabéns, viu? Espero parcerias por aí. Nós agradecemos, com certeza, né? Viremos mais vezes. A gente adora falar, né, Dani? Quem assiste as nossas... Fazia tempo que a gente não fazia uma live assim no Instagram, ficamos muito felizes. A gente prepara, a gente conversa, né, Dani? Ó, vamos falar isso, porque precisa realmente, né, ser pautado no que a gente tem de conhecimento teórico e prático. E aí a gente quer deixar um recadinho para as fonos que estão aqui hoje, ou para as mães que têm as fonos das crianças e que querem indicar. Agora, no primeiro final de semana de dezembro, a gente vai ter um curso com a Thaís Braga, que é fonoaudióloga especializada no assunto, embaixadora do TDL no Brasil, sobre intervenção em TDL. Então, é exclusivo para fonos, mas é um assunto que para a gente é muito importante, né? Nós vamos falar só sobre intervenção. Então vai ser bem prático, bem bacana. Quem quiser, chama a gente lá no direct que a gente direciona. Pode deixar comentários, divulga agora no coletivo. Bom, vou propagar isso. E muito sucesso para o coletivo, né, Dani? Muito sucesso pro trabalho de vocês, um trabalho maravilhoso que precisa realmente ser disseminado para que mais pais entendam aí sobre isso e ajudem vocês. Conte com a gente. Um beijo. 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 Obrigada pela presença de todos vocês, viu, gente? Isso, obrigada a vocês que ficaram com nós há 1 hora. Muito obrigada, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, gente. Valeu.